Boa tarde a todos, meu nome é José e eu vim aqui trazer o trabalho intitulado Calagem na altura de procedências de Araucária angustifolia. Então, iniciando com uma introdução, a Araucária é uma planta ali natural da região da Mata Atlântica, estando predominantemente no- nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também se encontra na região sudeste do Brasil, porém em menores proporções. É, Quem mora aqui na região sul do Brasil provavelmente já conhece a, a planta da araucária, essa espécie. Portanto, trouxe aqui algumas imagens para exemplificar, caso alguém nunca tenha visto, né? Então, essa aqui é uma espécie da araucária, ali no seu estado de crescimento, fase vegetativa, ainda em pequeno porte. Essa segunda imagem, podemos observar uma planta já em estado reprodutivo, é, como uma pinha, como é popularmente conhecida. Aqui está já a estrutura reprodutiva, a pinha, em que nela está contidos os pinhões, que são mais de propagação dessa espécie, que é a semente da araucária. Então, como eu falei anteriormente, é uma espécie nativa da Mata Atlântica, ocorrendo em vários tipos de solo, desde solos com alta fertilidade, como também em solos de muita baixa fertilidade e também solos ácidos. Até por isso, essa ocorrência em solos ácidos faz com que essa espécie seja considerada tolerante à acidez. E esse pensamento de ser tolerante à acidez traz como consequência pouco interesse e pesquisa, tanto na questão de nutrição dessa espécie, como também em pesquisas com calagem para a araucária. Então, o trabalho utilizou de duas procedências, dentro da metodologia, tanto a matriz 2, como vai ser citado no trabalho, e a matriz 7. A matriz 2 são indivíduos provenientes, são pinhões provenientes do município de Colombo, no Paraná, e a matriz 7, pinhões provenientes aqui do município de Canoinhas, em Santa Catarina. Visualmente, pode observar uma grande discrepância morfológica de tamanho e diâmetro desses pinhões. Então, as sementes, esses pinhões, eles foram inicialmente foi realizado o foi realizado mudas, foi produzido mudas desses pinhões em sacos plásticos, em substrato, sem nenhum tipo de adubação. Após um período, em fevereiro de 2019, essas mudas elas foram transplantadas, foram mudadas para vasos contendo 8 decímetros cúbicos de solo. Nesse solo do vaso em que as mudas foram inseridas, o solo que estava nesses vasos foi feito uma mistura com calcário dolomítico, visando fazer os tratamentos, que eu já vou falar posteriormente. Então, o solo ele tinha como as características químicas as observadas aqui nesse slide, em que a situação de base se encontrava em 0,75% e o pH H2O em 3,9%. Foi como foi feito determinado os tratamentos. Então, após o plantio, esse solo foi misturado com calcário, como eu falei anteriormente. Entretanto, ali, o termo não foi aplicado nenhuma dose de calcário no solo, sendo que essas mudas elas foram plantadas diretamente no solo com a condição de 0,75% de saturação de bases. Já o T2, com aplicação de 8,4 toneladas por hectare, 5,3 gramas por decímetro cúbico, visando elevar a saturação de base a 20%. Em T3 foi aplicado visando subir a saturação de base a 40%, T4 a 60% e T5 a 80%, aplicando ali 33,6 toneladas por hectare. E o que foi obtido como resposta? Então, o aumento da aplicação de calcário
o aumento da saturação de bases, proporcionou incremento na altura dessas duas procedências, fazendo com que, demonstrando que há uma resposta, sim, positiva da, eh, da poluição desse solo. Podemos observar que a procedência 2 ela foi superior em todos os tratamentos, sendo superior principalmente no tratamento T1, em que não foi aplicado o calcário, e essa diferença diminuída lá no T5. Demonstrando que a procedência 7, poli 7, ela teve um maior incremento de altura, diferente do poli 2. Entretanto, as duas obtiveram esse incremento de altura. Então, como discussões do gráfico, a procedência 2 teve um maior potencial de crescimento na menor saturação de bases, certo? No tratamento T1, em que alcançou 60,4 centímetros. A maior dose ocasionou apenas um incremento de altura de apenas 2,6% em questão da procedência 2. O T5, a procedência 2 alcançou então 73,9 centímetros. Em questão da procedência 7, a maior dose de calcário proporcionou que essa ponte crescesse 72 centímetros, um pouco a menos da procedência 2, que alcançou 73,9. Chegando à conclusão ali que a maior dose gera maior altura nas duas procedências. Então, como conclusão, a gente obteve que a aplicação de calcário, com vistas ao aumento da saturação por bases, traz respostas positivas à altura da calcária aos 270 dias. E a escolha da matriz influencia a resposta das plantas à calagem. Aqui está a referência utilizada no trabalho e muito obrigado pela atenção.